Resgatei uma garota de uma enchente e 3 dias depois, o marido dela me ligou fazendo acusações que quase destruíram minha vida. E o pior, ela estava mentindo para ele o tempo todo. Eu estava voltando do trabalho naquele dia chuvoso de março, quando vi a água subindo rápido demais. Tinha acabado de passar pela ponte quando ouvi os gritos. Uma mulher estava presa dentro de um carro, sendo levado pela correnteza. Eu não pensei 2 vezes. Eu tinha salvado a vida dela, arriscando a minha própria. Passei quase 15 minutos dentro daquela água gelada e suja, tentando quebrar o vidro do carro. Meus braços estavam cortados, minha roupa rasgada, mas consegui tirar ela de lá antes que fosse tarde demais. Deixa eu voltar um pouco e contar direito como tudo começou. Era uma quinta-feira, por volta das 18h30. Eu trabalho como vendedor e estava voltando de uma reunião que não deu em nada. A chuva tinha começado de manhã, mas ninguém esperava que ficasse tão forte. Quando cheguei perto da avenida principal, a água já cobria meio metro da rua. Alguns carros tentavam passar devagar, outros já tinham desistido e estavam parados na calçada. Foi quando eu vi o carro dela. Era um sedã prata sendo levado pela força da água. Ela batia no vidro desesperada, gritando por socorro. As pessoas ao redor só filmavam com os celulares. Ninguém fazia nada. Eu estacionei meu carro de qualquer jeito e corri. A água estava gelada e mais forte do que eu imaginava. A cada passo eu sentia que ia ser arrastado também. Mas eu não podia deixar ela morrer ali, na frente de todo mundo, sem fazer nada. Quando finalmente consegui chegar no carro, o vidro estava rachado, mas não quebrava. Peguei uma pedra do chão e comecei a bater com toda a força que eu tinha. Minha mão sangrava, mas eu não sentia dor. Só pensava em tirar ela dali. O vidro finalmente cedeu. Estendi minha mão e ela agarrou com força. Puxei ela para fora e nadamos contra a correnteza até a calçada. Quando chegamos em segurança, ela estava tremendo e chorando muito. Eu também estava exausto, mal conseguia respirar. Ela me abraçou forte e disse obrigada várias vezes. Uma ambulância chegou logo depois e levou ela para o hospital por precaução. Antes de ir embora, ela anotou meu número dizendo que queria me agradecer direito. Eu achei que era só educação dela. No dia seguinte, ela me mandou mensagem, perguntou como eu estava e disse que queria me encontrar para agradecer pessoalmente. Eu disse que não precisava, que tinha feito o que qualquer pessoa faria. Mas ela insistiu. Marcamos de tomar um café no sábado. Quando ela chegou, estava diferente, arrumada, sorrindo, sem aquele olhar de desespero. Conversamos por quase 2 horas. Ela me contou sobre a vida dela, o trabalho, a família. Parecia uma pessoa incrível. Foi no final do café que ela soltou a informação. Eu sou casada, sabe? Meu marido estava viajando a trabalho quando aconteceu o acidente. Ele nem sabe ainda que eu quase morri. Meu coração deu um aperto. Eu não sabia que ela era casada. Não que isso mudasse alguma coisa, eu só tinha ajudado ela. Mas algo no jeito que ela falou me deixou desconfortável. Era como se tivesse um peso naquelas palavras, um segredo que ela não estava contando. Nos dias seguintes ela continuou mandando mensagens, só coisas simples. Bom dia, boa tarde, como você está? Eu respondia por educação, mas mantinha distância. Algo me dizia que aquilo não ia acabar bem. E eu estava certo. Na terça-feira seguinte, exatamente 3 dias depois do resgate, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi e uma voz grossa do outro lado perguntou: "Você é o Rafael?" Eu disse que sim. E aí minha vida virou do avesso. O homem se identificou como Marcelo, marido da Júlia. Esse era o nome dela, Júlia. Ele disse que precisava conversar comigo urgentemente sobre o que aconteceu. Eu achei que ele ia me agradecer. Que inocente eu fui. Ele me acusou de estar tendo um caso com a esposa dele. Disse que ela tinha chegado em casa com a roupa toda molhada e rasgada, com arranhões pelo corpo. Que ela tinha inventado uma história de enchente, mas que ele sabia a verdade. Fiquei chocado. Expliquei tudo o que tinha acontecido. Falei das testemunhas, da ambulância, das filmagens que as pessoas fizeram.
Mas ele não acreditava. Dizia que eu estava mentindo, que tinha visto as mensagens dela para mim. Ele começou a gritar pelo telefone. Falou que ia me processar, que ia contar para todo mundo que tipo de pessoa eu era, que ia destruir minha reputação. Eu tentava me explicar, mas ele não deixava. Só desligou na minha cara. Fiquei apavorado. Eu não tinha feito nada de errado, mas aquele homem parecia convencido de que sim. Peguei meu celular e liguei para a Júlia. Precisava entender o que estava acontecendo. Por que o marido dela pensava aquelas coisas? Ela atendeu chorando. Pediu desculpas 1000 vezes. Disse que o marido era muito ciumento e que tinha visto as mensagens dela para mim. Que ele ficou furioso e começou a inventar coisas na cabeça dele. Eu perguntei por que ela não contou a verdade para ele desde o começo. Por que deixou ele pensar que tinha algo errado acontecendo? Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então soltou algo que me deixou sem chão. Eu contei sim. Contei tudo para ele no dia seguinte ao resgate. Mostrei as notícias, as fotos das enchentes, tudo. Mas ele não acredita. Ele nunca acredita em mim. Acha que eu estou sempre mentindo, sempre fazendo algo errado. Foi nesse momento que eu entendi. O problema não era comigo, era com o relacionamento deles. Aquele homem não confiava na própria esposa. E ela estava presa em um casamento onde não tinha voz, onde suas palavras não valiam nada. Mas a história ficou ainda mais complicada. Júlia me contou que o marido tinha contratado um investigador particular, que ele estava seguindo ela, investigando cada passo que ela dava. E agora ele queria me investigar também. Nos dias seguintes comecei a notar coisas estranhas. Um carro parado na frente da minha casa, alguém me seguindo no mercado, ligações de números desconhecidos que desligavam quando eu atendia. Era paranoia ou era real? Eu não sabia mais. As consequências. Conversei com um advogado, expliquei toda a situação. Ele me aconselhou a juntar todas as provas do resgate, os vídeos, as notícias, o relatório da ambulância. Disse que se o marido dela quisesse me processar, eu tinha como me defender. Mas não era só isso que me preocupava. Júlia continuava ligando, mandando mensagens, dizia que estava com medo do marido, que ele estava ficando cada vez mais agressivo, que não sabia o que fazer. E eu me sentia responsável por ela de alguma forma. Foi quando ela apareceu na minha porta. Era uma sexta-feira à noite, por volta das 22 horas. Ela estava com o rosto inchado, marcas vermelhas no braço. Disse que o marido tinha perdido o controle, que precisava de um lugar para ficar. Eu sabia que deixar ela entrar ia parecer que tudo que o marido dela pensava era verdade. Mas o que eu podia fazer? Deixar ela na rua? Mandei ela entrar e liguei para a polícia. Fiz um boletim de ocorrência relatando tudo. Precisava me proteger legalmente. A polícia chegou, ouviu a história dela e ofereceu medida protetiva. Júlia aceitou. Naquela noite, ela dormiu no meu sofá enquanto eu ficava acordado, pensando em como um ato de coragem tinha se transformado em um pesadelo. No dia seguinte, o marido dela apareceu. Bateu na minha porta gritando, ameaçando. Os vizinhos chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram e viram que havia uma medida protetiva ativa, levaram ele embora. Júlia ficou na minha casa por 3 dias. Nós conversamos muito nesse período. Ela me contou sobre os 8 anos de casamento abusivo, como ele controlava cada aspecto da vida dela. O dinheiro, as amizades, até as roupas que ela usava. No 3º dia, ela recebeu uma ligação da família. O marido tinha ido embora da cidade. Deixou uma carta dizendo que não aguentava mais e que ia pedir divórcio. Ele simplesmente foi embora. Júlia chorou muito, não de tristeza, mas de alívio. Ela estava livre. Começou o processo de divórcio com a ajuda de uma advogada especializada em casos de relacionamento abusivo. E eu aprendi que às vezes fazer o certo tem consequências que a gente não espera. Hoje, 6 meses depois, Júlia está reconstruindo a vida. Mora sozinha, voltou a trabalhar, reconectou com amigos e família. A gente conversa de vez em quando.
Ela sempre agradece por eu ter salvado a vida dela naquele dia, de mais formas do que ela imagina. Quanto a mim, aprendi que heroísmo não é só pular na água para salvar alguém. Às vezes, é ficar ao lado da pessoa quando todo mundo acha que você está errado. É fazer o certo, mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra você. E sabe de uma coisa? Eu faria tudo de novo.